Jornalista, eu sou o professor Rafael Lisboa, do Simplificando Direito Penal. É uma honra ser seu professor aqui no YouTube. Vamos aprender nessa aula princípios de direito penal. Eu quero passar com vocês os principais, os que são mais cobrados. A ideia aqui não é esgotar todos os princípios, mas trazer aqueles que são mais cobrados com base no caderno simplificado, meu material mais novo e atualizado para concurso público, tudo resumido em tópicos para vocês, beleza? Então vamos lá, deixa o like, te inscreve, é muito importante a tua força, porque a gente vai trazer uma aula atualizada de 2026 aqui para você. Beleza? Como eu falei, esse aqui é o caderno da parte geral, né? Tem tanto a parte geral quanto a parte especial. Tudo simplificado para você. É só você clicar no link da descrição para poder adquirir o seu. Vamos começar aqui com o princípio da legalidade, que eu julgo o mais importante de todos, porque ele é a base, ele é o alicerce de tudo. O princípio da legalidade, ele diz que não pode haver crime, não pode haver uma cominação de uma pena sem que exista uma lei definindo aquilo como crime. Esse é o princípio básico da legalidade, e aí é o desdobramento tanto da legalidade quanto da anterioridade. É um princípio que tem dupla previsão. O que é dupla previsão? Uma previsão legal e uma previsão constitucional. Então, ele é um princípio expresso, explícito na Constituição Federal. Ele tem duas previsões, um no artigo 5º e um no artigo 1º do Código Penal. Se você abrir agora o seu Código Penal, você vai ver lá, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, nem o fato pode ser considerado crime sem que haja uma lei anterior definindo aquilo que seja crime. E para pensar, é uma questão de segurança jurídica, porque se não fosse assim, qualquer um que fosse, qualquer político, qualquer legislador que tivesse com raiva de alguém, poderia criar crimes que nem existem até então. Então o cara tá lá falando alto, pô, não gosto de você, você é meu desafeto, você é meu inimigo, você tá pegando minha mulher, e agora falar alto é crime, você tá preso. Imagine que insegurança jurídica, social, política nós viveríamos, mais do que já vivemos, né? Então, o princípio da legalidade, ele fala em linhas gerais que para você ser punido, para você ter uma persecução penal contra você, obrigatoriamente, o que você cometeu já tem que ser definido como crime ou como contravenção penal anteriormente à sua conduta. Isso gera uma segurança jurídica. Eu sei até onde eu posso ir, eu sei o que eu posso falar, eu sei o que eu não posso falar. Eu sei que se eu falar demais, eu posso cometer calúnia, injúria, difamação. São crimes que já existem. Não dá para inventar algo que até então não era considerado tipificado como um relevante penal, tá? E aí, um dobramento muito importante do princípio da legalidade é justamente a lei clara, a lei certa, a lei determinada. Para que se haja crime, é preciso que haja uma determinação taxativa, clara. Não pode haver conceitos imprecisos, conceitos vagos, conceitos abertos. A gente tem que saber exatamente o que é crime no Código Penal ou nos mandados de criminalização na Constituição Federal. Você não pode abrir o Código Penal e ver o artigo, sei lá, 328 e ficar na 328 não, né? Sei lá, 312, que é o peculato, por exemplo, e ficar na dúvida se aquilo é ou não crime. Nossa, será que é? Será que eu cometi aqui? Não, tem que ser taxativo. Por exemplo, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Só vai ser furto se você cometer uma subtração patrimonial para si ou para outra pessoa. Tá claro, tá taxativo, tá determinado que o artigo 155 ele tipifica o furto. Isso é o princípio da legalidade. Também é um desdobramento do princípio da anterioridade. A lei tem que ser anterior à sua conduta e não posterior. Uma das questões que eu mais coloco no Simplificando nos stories, me siga no @simplificando direito penal no Instagram, é justamente isso. A letra da lei. Eu boto lá, não há crime sem lei posterior que o define. Muita gente coloca como certa porque decora, porque tenta decorar e não consegue. Não é lei posterior, é lei anterior. Se for lei posterior, a insegurança jurídica aconteceria da mesma forma. Beleza, isso é muito, muito importante. Princípio da legalidade aqui para você. Também existe o princípio da reserva legal, que aqui fala sobre lei em sentido estrito, lei em sentido formal pode definir o que é crime e combinar a pena. Beleza? Aqui a gente vai falar um pouco sobre a proibição de leis vagas ou imprecisas, a gente já falou sobre isso. Não a pena e branco, a gente não vai nessa aula destrinchar. Vamos aqui agora falar sobre a individualização da pena. Esse princípio aqui é muito importante, muita gente confunde individualização com intranscendência, são princípios diferentes. O que é o princípio da individualização da pena? Também é um princípio de matriz constitucional. Eu coloco ali para você a previsão legal, porque é muito importante você saber disso. O princípio da individualização, o próprio nome sugere, ele te argumenta o seguinte: para cada pessoa tem que ter uma pena individualizada, pormenorizada.
Não pode haver penas padronizadas, não pode haver penas iguais para todo mundo. Então, se eu, Rafael, e você, Tício, Caio, Mévio, Tícia, a gente combina a prática de um furto, não é porque nós vamos praticar o mesmo furto que obrigatoriamente nós teremos a mesma pena. Não, eu posso ser reincidente, você pode ser réu primário. Eu posso ter, eu posso ter participado, né, no furto de uma forma mais ostensiva do que você. Então, por exemplo, se eu participei da subtração patrimonial do bem e você só ficou olhando se via um policial ou não, você concorda comigo que a sua participação ela foi de menor importância? Eu tive uma participação muito maior. Se não fosse eu ali, não ia ter o furto, porque eu subtraía a coisa. Você ficou só olhando. Se tirar você, até talvez o furto ia continuar existindo, mas você participou. Então concorda comigo que existem nuances, existem particularidades de cada um. Ninguém é igual a ninguém. A gente, por mais que a gente cometa o mesmo crime, por exemplo, a pena não vai ser a mesma. Isso é muito importante, porque o legislador, ele, na dosimetria da pena, ele vai analisar tudo por tudo. Na primeira fase, ele vai analisar as circunstâncias judiciais, tanto minhas quanto suas. Então, por exemplo, comportamento do réu, da vítima, a conduta social, os antecedentes, a personalidade, a culpabilidade, tudo isso tudo isso para mim é de uma forma, para você é de outra. Na segunda fase, atenuantes, agravantes. Eu posso ter confessado, você não confessou. A confissão espontânea é uma atenuante, se você não confessou. E aí, arrependimento posterior, enfim, tudo. Isso é na segunda etapa da individualização. Mas começa na primeira, na fase legislativa, né? Porque o próprio Código Penal ele tipifica penas maiores, penas menores, ele tipifica qualificadoras, majorantes, atenuantes, e também existe a terceira fase da individualização da pena, que é a fase executória, que é na aplicação da pena. E aí o juiz da execução, ele vai analisar também, de acordo com cada caso, a progressão de regime, os benefícios, separação por idade, sexo, natureza do delito. Esse é, em linhas gerais, o que você precisa saber para concurso público é isso em relação ao princípio da individualização da pena. Não tem muito mistério aqui, tá? É aula direto no ponto para você matar qualquer questão de concurso. Beleza? Princípio da intranscendência, também a gente pode falar sobre o princípio da humanidade aqui logo abaixo, mas o princípio da intranscendência, ele resumidamente fala que a pena não pode passar da pessoa do condenado. E aqui uma dica muito importante para você. Sempre, sempre que eu trouxer aqui para você sinônimos, decore os sinônimos, porque a maioria das pessoas só sabem princípio da intranscendência. Mas se cair na sua prova, disserte sobre o princípio da pessoalidade, o que que você vai falar para mim? Você sabe ou não sabe? O princípio da pessoalidade é sinônimo de princípio da antecedência. Então aqui eu te explico. O princípio da antecedência também possui previsão condicional e diz que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Tá bom? Então, eu tô lá, cometo um crime. Minha mãe chora e fala: eu vou cumprir a pena por você. Não adianta, não pode. Se eu cometi o crime, eu vou responder pelo crime. Exceção, claramente, obrigação civil, indenização, tudo mais, pode atingir os herdeiros, caso a vítima, o réu morra, mas até o limite da herança. Beleza? Princípio da humanidade aqui, rapidamente. O Código Penal, tanto o Código Penal, não, não, na verdade, o princípio da limitação das penas da humanidade é um princípio constitucional, então a Constituição ela proíbe algumas penas, não pode haver pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Se tiver guerra declarada entre os países, né, entre Brasil e outro país, por exemplo, e houver deserção, por exemplo, que é um crime militar, pena de morte, ela é autorizada, mas é excepcionalíssimo. Mas aqui é uma aula completa, você tem que saber que existe pena de morte no Brasil. Em caso de guerra declarada, a pena, inclusive, é de fuzilamento. Sabia disso? Não sabia? Então deixa o like. Fuzilamento. Não pode pena de caráter perpétuo. A gente não pode ter penas aqui para sempre. O limite máximo, artigo 75 do Código Penal, diz lá 40 anos. Era 30, pacote anticrime 2019, mudou, aumentou para 40 anos. É o máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade. Não pode pena de trabalho forçado, pena de banimento, não pode expulsar o réu. E penas cruéis também não pode, degradantes e tudo mais. Isso aqui é muito importante você saber, beleza? Essa proibição, isso aqui é cláusula pétrea, não pode sofrer mudança. Isso aqui nunca vai mudar na Constituição Federal. Prisão perpétua proibida, o limite máximo é de 40 anos de cumprimento, como nós falamos. Fechado? Princípio da presunção de inocência. Não vou falar aqui porque é um princípio de matriz muito mais de processo penal aqui, não para direito penal.
no caderno simplificado de processo penal tem sobre isso também, mas na aula de processo penal que a gente vai dar aqui no YouTube também, eu vou falar mais sobre ele, beleza? Então, um princípio aqui importante. Lesividade, eu vou falar só aqui para você sobre o mais importante, lesividade em relação à ofensa relevante, tá? Não basta tipicidade formal, tem que ter uma lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Esse é o princípio da ofensividade ou lesividade. Mas tem um princípio que cai mais, que é esse aqui, ó, que é o princípio da alteridade. Isso aqui você tem que saber. O que é o princípio da alteridade? Não há crime na conduta que prejudique somente a pessoa que a praticou. Se eu, por exemplo, cometo um ato que prejudique apenas a mim, via de regra, não há crime pelo Código Penal. É por isso que o direito penal ele não pune, como regra, a autolesão. Se eu machucar meu braço, se eu machucar minha perna, se eu me xingar, a autoinjúria, ela não é crime, via de regra. Em razão do princípio da alteridade, porque eu não lesionei bem jurídico de terceiros, eu lesionei bem jurídico próprio, eu lesionei minha própria integridade física. Então a autolesão não é crime, quem destrói o próprio bem ou lesiona a si mesmo não pratica crime, tá? Agora, existe exceção, fraudar seguradoras, fraudar seguros, fugir de cumprimento militar, de obrigação militar, né? Então, uma pessoa que se corta a própria perna para não ter que, para se eximir de obrigações legais e tudo mais, aí sim é crime, para fraudar uma seguradora, por exemplo. Mas, via de regra, se eu me bato, se eu me xingo, isso não é crime, em razão do princípio da alteridade. E aí, algo muito importante aqui é o seguinte: a gente tem que fazer sempre analogias do que a gente está estudando. A gente está estudando o princípio de direito penal. Só que lá na frente a gente vai estudar o quê? O intercrimes. Intercrimes. ITER, não é Inter. Inter é meu time que eu tô, sou colorado. Quem for colorado, hein, deixa o comentário aqui. O intercrimes é o caminho que a gente percorre para a prática criminosa. É formado por quatro etapas: cogitação, que é a etapa do inicial, mental, aí vem preparação, execução e consumação. Dentro da cogitação, ela é sempre impunível. Por quê? Porque não se pune pensamentos. Se eu quero matar alguém e penso em matar alguém, se eu estou pensando aqui, ó, eu quero matar o Tício, eu quero matar o Tício, isso não é crime, porque está na minha cabeça. Eu não exteriorizei a minha conduta. E aí que entra justamente o princípio da alteridade na cogitação. Dentro dos nossos pensamentos, nós temos os direitos de ser más pessoas. O direito à perversão entra justamente aí. Eu posso ter o direito de pensar em matar alguém. Eu posso ter o direito de xingar essa pessoa mentalmente. Eu posso pensar, que merda de pessoa. Eu tô pensando. Isso não é crime. Agora, se eu chego pra ela e falo, você é uma merda de pessoa, isso é crime de injúria, porque eu exteriorizei. Esse é o princípio da alteridade e também cogitação, que é do intercrimes. Tá bom? Muito importante isso. Então vamos continuar aqui. O próximo princípio, a adequação social, também é um princípio muito importante, em- muito rápido para você. Condutas que são formalmente típicas podem ser materialmente atípicas, porque existe uma adequação social. Se ela for socialmente aceita, se não houver um desvalor social, não tem para que criminalizar certas condutas. Um exemplo muito bom é o crime de adultério, que até 2005, adultério era crime. Só que virou uma conduta tão banal que o Código Penal, o legislador, o aplicador da lei penal, falou, cara, para que criminalizar o adultério? Se o adultério virou algo banal, todo mundo hoje pratica adultério, blá, blá, não é mais crime. Desde 2005 ocorreu a abolição crimes no adultério. Então, isso é muito importante saber. O princípio da fragmentaridade é um subprincípio da, da da intervenção mínima. O que diz o princípio da fragmentariedade? Pensa sempre nos nomes. O nome te ajuda. Fragmentariedade, fragmento, pedaços. O direito penal ele tem que tutelar pedaços de bens jurídicos e não todos os bens jurídicos. Existe a ilicitude, ela é geral e também existe uma ilicitude penal. Concorda comigo que a ilicitude geral ela é assim e a penal ela é menorzinha? Por quê? Porque nem todo ilícito vai ser ilícito penal. Mas todo ilícito penal vai ser um ilícito geral. Como assim? Uma ilicitude administrativa não necessariamente vai ser criminosa para o Código Penal. Uma ilicitude civil não vai ser, exemplo, adultério. O adultério hoje não tem implicação prática nenhuma no Código Penal, mas pode ter no direito das famílias. Mas não é porque é um ilícito civil que necessariamente vai ser um ilícito penal. O direito penal tem que cuidar dos bens jurídicos mais importantes, os mais relevantes para o convívio social: honra, vida, liberdade, dignidade sexual,
Esses são os bens jurídicos tutelados mais importantes. A administração pública, fé pública, paz pública. Concorda comigo? Isso evita uma banalização e uma desproporção na intervenção penal. A gente não pode criar um direito penal máximo, um direito penal interventor, um direito penal educador. O direito penal, ele existe uma função que é chamada o princípio, a função mínima. Só pode ser utilizado minimamente e não de forma máxima, porque é um direito penal repressivo, é um direito penal que tutela a honra não, não só a honra, mas tutela a liberdade da vítima e do réu. Concorda? É um direito muito mais forte do que o direito administrativo, o direito tributário, o direito civil. Então, por isso que ele tem que ser utilizado minimamente. E aí que entra o princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima, ele diz o quê? O direito penal só pode ser utilizado minimamente, apenas quando os outros ramos de direitos não forem capazes de solucionar aquele problema social. Então, primeiro vai ao administrativo, não resolveu aquele conflito. Vai ao direito civil, não resolveu. Vai ao tributário, não resolveu. Aí chama o direito penal. Presente, professor, eu vou lá resolver. Aí, pum, mete uma pena no cara. Isso é o princípio da intervenção mínima. Só pode ser utilizado minimamente. Do princípio da intervenção mínima derivam dois: fragmentalidade, que é isso que a gente está falando, que são só fragmentos que o direito penal pode tutelar, e também o princípio da o quê? Última ratio, princípio da última ratio, subsidiariedade. O direito penal ele é subsidiário, só pode ser utilizado na última razão, última ratio com T, né, no latim. Fechou? Muito importante saber disso, e agora você já sabe aqui. Vamos, ó, intervenção mínima. Aqui eu falei, no material tá tudo aqui, tá ali na descrição para você poder estudar tudo, tudo com muito detalhe, muito direto ao ponto, atualizado 2026, com todas as leis novas que surgirem também, tá bom? Vamos pro mais importante de todos, que é o princípio da bagatela, tá? O princípio da insignificância é disparado o mais importante. Eu quero trazer aqui para você o que de mais importante você tem que saber. Primeira coisa, de todos os princípios, o princípio da insignificância é o mais importante, porque ele é o mais extenso, ele é o que tem mais incidência em provas. Eu já analisei centenas de provas de direito penal e eu posso te assegurar, se você não tiver tempo de estudar todos os princípios, foca no princípio da insignificância. Não existe uma prova que cobre princípios que não cobre o princípio da insignificância, porque ele tem muita repercussão nos tribunais superiores, no STF, no STJ. É muito importante você analisar esse princípio. O que que diz o princípio da insignificância? Resumidamente, ele tem que restringir o alcance da norma penal, porque nem todo fato é criminoso. Entenda isso. Nem todo fato é criminoso. Para existir crime, tem que haver tipicidade material e tipicidade formal. Como assim, Rafael? Vamos lá. Para o conceito tripartite, para o conceito analítico de crime, que é é o conceito que vai cair na sua prova, crime é todo fato típico, ilícito e culpável. Dentro de fato típico, que é o primeiro substrato do crime, primeiro elemento, nós temos conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. São quatro elementos. Beleza? Até aí tudo bem. Então vamos lá. Eu entro numa loja e subtraio uma bala da Docelândia, por exemplo. Paga nós, Docelândia. Concorda comigo que houve conduta? Porque eu subtraí. Eu quis dolosamente, um ato humano, quis subtrair uma bala. Concorda comigo que houve nexo causal? Porque entre a minha conduta eu gerei um resultado, uma causa e consequência. Se não fosse minha conduta, a bala não ia ser subtraída. Concorda que houve um resultado? Houve um resultado jurídico, porque eu violei uma norma penal, eu violei o artigo 155, e houve um resultado naturalístico, porque houve uma perda material ali. Mas e a tipicidade? Ela existe, que é o quarto elemento do fato típico. A tipicidade, ela é formal e material. O que é tipicidade formal? É o encaixe da norma, é o encaixe do fato praticado à norma. Pensa no Tetris. Tem que ser perfeito. Aquilo que eu pratiquei se amolda ao Código Penal? Sim. Eu subtraí para mim coisa ali móvel. Eu pratiquei um fato que está previsto no artigo 155 do Código Penal. Mas eu houve tipicidade material? Aí que entra o princípio da insignificância. Porque a tipicidade material diz respeito à lesão ou ao perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. E uma bala para a Docelândia, que é uma empresa gigantesca, não é nada. Então não houve tipicidade material. Se não houve tipicidade material, não houve tipicidade. Se não houve tipicidade, não houve fato típico. Se não houve fato típico, não há crime. Então o fato ele é atípico, quebra já no fato típico. O princípio da significância ele exclui o crime por atipicidade da conduta, tá? E aí
É justamente este a função. A função do princípio da insignificância, que inclusive foi trazido por Klaus Roxin ao nosso direito penal, porque a insignificância lá no direito romano já existia para o direito civil, e aí Roxin gosta do conceito e traz para o direito penal. Ele, a finalidade do princípio é restringir o alcance da norma penal. Então pensa, na norma penal chegando, isso aqui não é tão importante, deixa para lá. É isso. E o STF, ele analisa quatro requisitos objetivos para aplicação do princípio da significância. Você não precisa decorar eles, mas tem que se memorizar quais são eles, que é mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido ou reduzidíssimo, tanto faz, grau de reprovabilidade de comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, tá? Então, às vezes, você até consegue perceber um ou outro ah, critério objetivo numa questão. Eu já resolvi algumas questões de prova com meus alunos, que era um policial militar subtraindo balas de um posto. Aí você pensa, pô, um policial militar é aquele que devia estar cumprindo a norma penal e não só cumprindo como vigiando para que outras pessoas não descumpram. Ele, um policial fardado, subtraindo, um altíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. É um dos requisitos objetivos elencados pelo STF. Então, não há que se falar em insignificância. Aplica-se o crime, por mais que tenha sido uma bala. Uma coisa é um particular subtrair, outra é um policial que devia estar cumprindo a norma penal. Concorda comigo? Então aqui a gente consegue perceber. Se é um policial, se cai na sua prova que é um policial fardado em tempo de serviço que está subtraindo uma bala, um negócio, você não pode só pensar que é insignificante furtar uma bala. Você tem que saber que é um policial, ele não devia estar fazendo aquilo. Ele devia estar protegendo a sociedade, protegendo a loja e não subtraindo. Então, se houve grau de probabilidade alto, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância. Esses quatro requisitos são cumulativos, eles têm que estar sempre juntos. Se não, ausente qualquer um deles, não se aplica a insignificância. E aqui são critérios objetivos. E existem também critérios subjetivos, como, por exemplo, extensão do dano à vítima, valor sentimental do bem. E existem julgados dos tribunais superiores que é o seguinte: o cara subtrai uma fotografia e aí foi parar no tribunal. O tribunal entendeu, não, peraí, mas essa fotografia é do pai da pessoa que deu antes de morrer, então tinha um valor sentimental muito forte. Não se aplica a insignificância. Mas é só uma fotografia, não tem valor econômico nenhum. Mas para a vítima tinha um valor sentimental, um valor afetivo muito forte. E aí não se aplica a insignificância. Então existem também requisitos subjetivos, no caso concreto, você tem que saber. A extensão do dano à vítima também. Quer um exemplo? Uma coisa é eu roubar alguns chocolates da Docelândia. Outra totalmente diferente é eu furtar. Eu falei roubar, mas fala é furtar, porque não se aplica a insignificância em crimes envolvendo violência ou grave ameaça, tá? Então é furtar. Então, uma coisa é eu furtar chocolates da Docelândia. Outra totalmente diferente é eu furtar chocolates de uma senhorinha que tá vendendo 10 chocolates para sobreviver. A extensão do dano é muito maior para a vítima da senhorinha. Então não se aplica também a significância. Requisito subjetivo. Não é pegar e aplicar a letra fria do que diz o Tribunal Superior. Você tem que analisar no caso concreto na questão. A questão vai deixar claro para você se aplicaria ou não a significância. Você consegue entender isso? Entenda isso, é muito importante. Você não tem que decorar o direito penal, você tem que entender, raciocinar, criar um raciocínio jurídico. Peraí, eu estou sendo justo aqui aplicando. E não é ser justo querer ser justiceiro, advogado, promotor, não. Pensa você. Se eu subtraio três chocolates de uma senhora e tem 15 para vender, eu tô sendo. Eu tô sendo. Como é que é a minha conduta? Reprovável. Moralmente reprovável pra caramba. Aquilo ali é o meio de subsistência da vítima. Eu subtraio 13 de 10 é muita coisa. Como é que ela vai sobreviver? Outra é subtrair chocolates de uma grande empresa multinacional, por exemplo. Então, isso é muito importante saber. E aqui eu coloco algumas regras jurisprudenciais, que, por exemplo, o descaminho aplicava até 20 mil reais de tributos federais, o contrabando em regra não se aplica, mas ó, isso aqui é uma decisão super recente, tá? Que é o seguinte, até 1.000 maços de cigarros, salvo reiteração, pode se aplicar a insignificância para o crime de contrabando. Enfim, tem também a bagatela imprópria, que no material eu explico melhor. A bagatela imprópria, ela é uma causa de exclusão da tipicidade. É uma causa supralegal. Enquanto a tipicidade, a insignificância formal, a própria, né, que a gente estuda, o princípio da significância, ela exclui a tipicidade
a tipicidade material, o princípio da bagatela imprópria, ela exclui a punibilidade. Então, repetindo, o princípio da bagatela própria ou insignificância normal exclui a tipicidade material, é a causa de atipicidade da conduta. O princípio da bagatela imprópria exclui a punibilidade. Por quê? Porque é baseado na desnecessidade da pena. Aqui, nesse caso, o fato nasce típico, jurídico e culpável, mas o juiz percebe que a pena vai ser desnecessária, porque ele se arrependeu, porque a extensão foi pequena do dano. Então, ele tira a punibilidade do réu com base na pena ser desnecessária. Isso é uma criação completamente doutrinária e jurisprudencial, tá? Mas pode cair no seu concurso. Bagatela imprópria, não esqueça isso, vale seu like também, tá? E em relação aos princípios, o que é mais importante é isso aqui. Você quer estudar com todo esse material? Gente, esse material aqui é muito bom. É o caderno simplificado, eu que criei com base no que é mais cobrado, o concurso de crimes, concurso de pessoas, dosimetria da pena, prescrição. Isso aqui é só a parte geral, tá? Existe também a parte especial com todos os crimes em espécie comentados, aqueles que são mais cobrados, crimes contra a administração pública, dignidade sexual, tá bom? Link aqui na descrição para você conhecer melhor caderno simplificado. E tá menos de R$ 100, tá? Tem um valor promocional aí pra você. Gostou da aula? Vou pedir só o seu like, a sua inscrição. É muito importante. E o seu comentário, o que que você achou? Você gostou da aula? Então deixa um joinha, é muito importante aqui. Que na próxima aula a gente vai estudar lei penal, principalmente lei penal no tempo e lei penal no espaço. Um abraço.